Olarcast, o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá! Bem-vindos ao Olarcast. Eu sou Matheus Moraes. Eu sou o Senhor Aranha. E eu sou o Rudá Braga, do Caranguejo Atômico, ilustre convidado aqui. E eu sou convidada, Ana Cristina. Nos juntamos junto com Caranguejo Atômico e Ana Cristina, de lá do Rio Guaíba, para falar sobre La Casa de Papel. Essa série, ai meu Deus, quem eles vão assaltar agora? Vão assaltar o auxílio da Caixa? Não sei. Não vale nem a canseira. Vamos nos juntar para fazer o crime perfeito. Meu nome é Tóquio. Mas quando essa história começou, eu não me chamava assim. Parado! Não se mexe, senão eu te arrebento! O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros? Mãe, eu tô pensando em fazer uma viagem. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então, se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história. Cada família desse país vai ficar se perguntando: o que estamos fazendo? O que nós vamos roubar? A Casa da Moeda da Espanha. Vamos nessa, galera. Começando aqui mais um podcast longo. Estamos de parabéns, Senhor Aranha. Acho que é o quarto podcast longo que falamos. Estamos nos perfazendo. É o quarto podcast que falamos da Espanha. Já que o Brasil não faz nada que preste, vamos para os amigos, né? Pois é, falamos do coronavírus na Espanha, falamos do Poço, falamos da Elite, a série Teen com safadezas, e agora estamos falando da Casa de Papel. Essa série que fomos obrigados a ver, essa série que é o maior sucesso mundial. Meu Deus, o que acontece? Essa série que só assistimos para gravar esse podcast. Pode ser, mas antes de fazer esse contexto geral, temos um convidado de terras quentes, nossas terrinhas recifenses. Rudá Braga, se apresente, de onde tu vai, de onde tu vem. E aí, pessoal, tudo certinho? É um prazer estar aqui participando do Olá para Todos. Estou vindo do Caranguejo Atômico, para quem não conhece, né? Nós falamos ali sobre cultura pop, cultura nerd em geral. E é um prazer estar aqui, pessoal. Espero que a gente faça. A gente já fez um podcast falando do La Casa de Papel. E espero que consiga adicionar aqui mais alguma coisa nessa discussão hoje. Tava devendo essa visita já, não é, Caba Safado? Tava devendo essa visita e fiquei muito feliz em ser convidado, hein? Eu que geralmente não sou convidado pra canto nenhum. Tô sendo convidado hoje. Não se preocupe. Estou preparando os pastéis de Belém. Não se preocupe, porque se a sua participação não ficar legal, nós vamos pegar trechos do Caranguejo Atômico de La Casa de Papel, cortar e colocar na sua fala. Muito obrigado. Bem-vindo, Rudá. Estamos aqui também com Ana Cristina, participando pela segunda vez. Ela participou do podcast passado sobre a Elite. Ana, lá no Rio Grande do Sul, a gente come brigadeiro ou negrinho? A gente come negrinho lá. É uma pergunta que ele sempre me faz, né? Mas sim, a gente come negrinho lá. Matheus sendo Matheus, pô. Você chega na padaria, me dê um negrinho aí, tô afim de comer um negrinho. Vai na padaria e pedimos negrinho e também pedimos cacetinho. É isso aí. Com essa informação muito útil quando você for pro Rio Grande do Sul. Então, não peça pão francês ou brigadeiro, peça um negrinho ou um cacetinho. Vamos falar de La Casa de Papel. Mas de tudo mais, eu fiquei surpreso porque eu fui ver no IMDb, no Rotten Tomatoes, a avaliação de La Casa de Papel e está altíssima. No IMDb é 8.5 de 10 e no Rotten Tomatoes 91% do público aprova e 82% dos críticos aprovam. Vocês concordam com isso? Tem ressalvas? A nota de vocês é bem menor? Eu penso muito na questão da fuga do lugar comum norte-americano. Apesar de que na terceira e na quarta temporada a gente tem uma influência muito maior da indústria americana, mas ainda assim é algo diferente, é algo novo, que ao mesmo tempo não é novo, mas vem com a roupagem de uma coisa nova. Então, isso acaba chamando muito a atenção do público. Eu confesso que não sou
dos mais entusiasmados com a série. Quando a gente começa a falar mais propriamente dito da série em si, eu vou explicar por quê. Comecei muito empolgado, mas essa empolgação veio acabando e veio descendo ladeira abaixo até o ponto que nós estamos. E eu acho que essas notas são exageradas. Eu também não era uma das séries assim que eu coloquei pra assistir por vontade própria. Eu acabei assistindo elas pra gravar o podcast, mas me surpreendi positivamente. Assim, achei a série muito bacana. Algumas temporadas não são tão boas quanto outras, mas eu vi um movimento de amadurecimento da série. À medida que a série foi tendo as temporadas foram passando, ela foi melhorando. Uma coisa que não é muito comum, né? Geralmente as séries elas começam bem e vão terminando mais ou menos, né? Poucas séries vão melhorando com o tempo, e A Casa de Papel é um exemplo disso. O senhor Aranha falou aí que houve uma mudança, né? Eles ficaram mais parecidos ali com... talvez tenham recebido influência ali dos enlatados ali norte-americanos e tudo mais. E eu acredito que seja até realmente viável aí essa colocação, porque, de fato, o Netflix, como ela estreou primeiro na Espanha, e lá na Espanha ela teve a primeira e a segunda temporada já não foi tão bem, mas o Netflix comprou. Que assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é que no começo ela não é uma série Netflix. Ela se tornou uma série Sim. Netflix na nossa terceira temporada, né? Ela Isso. começou como um formato específico do canal Antena 3, lá do Antena Isso. 3, que o Netflix comprou os direitos e botou o selinho deles. E aqui chegou dividido em 2 temporadas, né? Na verdade, lá é praticamente uma temporada só. Até não chamar de temporada, que é o nosso costume de separar em temporadas, né? Mas eles falam que é parte 1, parte 2, Parte 1, 3. parte 2, parte 3, exatamente. É. E me parece que houve alguma influência, né, talvez dos executivos aí da Netflix, não sei, para tornar a série um pouco mais parecida com as produções norte-americanas. E eu não acho que foi ruim, não, porque deu um ganho para a série. A série ela teve a própria autonomia, né, como uma obra da Espanha e tal, com uma mistura legal, uma trama mais coesa, né, menos episódios, que favoreceu e tudo mais. Então, eu acredito que as notas, não sei se eu daria exatamente as mesmas notas, né, não vou dar spoiler da nota que eu dei lá no Caranguejo, mas acredito que sim, eu concordo em parte com essas notas. Lá do Caranguejo, só um spoiler pra vocês, um hiperlink aí. Eu gostei da nota do Paulinho. Paulo deu poucas patolas de Caranguejo. Então já tô vendo como é que vai ser aqui. Que vai ser porrada no Arthurito. Vão bater no cavalo morto. Isso. Ô, Ana, tu concorda com essas notas? Concordo e daria mais. Pra mim, com certeza é a minha série da vida, eu acho. É a minha série favorita. Eu sou totalmente apegada à série, aos personagens. Quando os personagens morreram, eu choro junto. Então, eu acho que a Netflix, as notas estão de acordo, sim. Teremos uma discussão. Parece que Ana gosta de novela. Gosto. Sou noveleira também. Sinto falta da novela do Brasil aqui. Mas antes disso, galera, vamos contextualizar nossos queridos ouvintes do que é La Casa de Papel. E por isso, eu peguei uma sinopse importada do maior site da face da Terra, onde adquirimos conhecimento vasto. Peguei lá do Wikipedia o que é La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série de televisão espanhola do gênero de filme de assalto, criada pelo produtor e roteirista Alex Pina, para a rede de televisão espanhola Antena 3. A série estreou no dia 2 de maio de 2017, sendo protagonizada por Úrsula Corberó, a personagem que só faz merda, Álvaro Morte, Isiar Ituno, não sei se é isso, Paco Tuos, Pedro Alonso, Alba Flores e Miguel Herrán. A série foi adicionada internacionalmente no catálogo da Netflix no dia 20 de dezembro de 2017, com a nova edição e diferente quantidade de episódios. E o que consiste La Casa de Papel? La Casa de Papel da Netflix consiste em 9 habilidosos ladrões com nomes de cidades: Nairobi,
Berlim, Tóquio, Rio, Helsinki, Oslo, Professor, Denver, Moscou. Mais pra frente entram outras cidades. Se trancam na Casa da Moeda e mais pra frente eles se trancam em outra casa também. Com o ambicioso plano de realizar o maior roubo da história. Para isso, a gangue precisa lidar com dezenas de pessoas. E manter vários reféns também. Além de agentes da força da polícia que tentam atravancar aquele plano. Isso é La Casa de Papel. Uma turma do balacobaco fazendo altas aventuras. A pergunta é, se vocês estivessem nesse assalto, qual seria o nome de vocês? Porto Alegre. Eu acho que eu seria Kumaru. Kumaru. Ou Kumaru ou Lagoa do Carro. Lagoa do Carro. Ruda, qual seria o teu nome? Eu seria Camaragibe. Camaragibe? Camaragibe. Eu vi recentemente agora uma postagem do Recife Ordinário lá que o cara colocava: fácil é tatuar Califórnia na barriga, né? Difícil é tatuar Camaragibe. Então, Camaragibe é A complicado. gente poderia considerar o Ibura uma cidade? Se Casa Amarela pode ser considerada uma cidade, por que o Ibura não? sim, Se lá no Rio Grande do Sul tem uma cidade, não me toque. Aí. Não me toque? Não me toque. E tem uma anta gorda também. Gorda. Tem. Não conheço, mas tem. La Casa de Papel, além de ser informação inútil, também temos geografia, né? Cara, a gente aprende umas geografias aí com La Casa de Papel. Agora que é estranho é que nenhum deles tem o nome de alguma cidade espanhola, né? Isso. Eu falei até isso no programa da gente, né? Não tem... algumas cidades, eu acho, inclusive da Inglaterra, você não tem ninguém também, né? Nenhum... Eles não criam, ao menos não mostram qual foi o sistema ou regra que eles utilizaram para a criação de seus nomes. Na verdade, isso é interessante do começo da série, que não mostra boa parte do encontro deles. A série já começa com eles juntos. Na verdade, começa com a soltura da Tóquio, a caga-regra, e em seguida já mostra o grupo determinadamente reunido. O que me traz uma série de problemas no decorrer da série, porque o professor, que é o mandante do plano, o gênio por trás de tudo, é um cara que tem as sacadas mais incríveis da série e conseguiu juntar um grupo merda do caralho, viu? Vou te falar. Porque, porra... Aranha, até assim, na primeira temporada, eu vejo até que o grupo tem algum sentido, sabe? Cada um ali tem uma especialidade. Até o próprio Denver, vamos dizer assim, que é o mais merdinho ali, ele fala que o que é que eu tô fazendo aqui? Porque ele ali é o cara porra louca ali que vai atirar na galera. Mas cada um tem sua especialidade. A Nairobi é falsificadora, o pai, o Moscou, eles cavam os túneis lá. Tem os dois grandões lá, o Oslo e o Helsinki, que é a galera da pesada. O Berlim é um cara sofisticado que rouba joias. Então cada um tem sua característica. O Rio é o hacker. O Rio é o hacker. Só que eu acho que na terceira e na quarta temporada, que já são as temporadas da Netflix, isso que meio que se perde. A gente pode até falar com spoilers, né? Vamos começar o bloco com spoilers. Já vamos falar com spoiler? Isso aí só foi uma introduçãozinha. Alguma coisa pra acrescentar nesse bloco sem spoilers? Rapaz, eu acho que vale a pena só mencionar que a série, independente de nossas aprovações, notas ou não, chegou a ter 17 indicações para diversos prêmios europeus e chegou a vencer um Emmy. O Emmy 2018 foi de La Casa de Papel com o prêmio de melhor série dramática. Sim, a terceira temporada ela saiu, fizeram uma pesquisa e ela tava perdendo apenas pra Stranger Things no catálogo da Netflix. Era a série é a segunda série mais assistida, né? Pois é a série carro-chefe da Netflix. E é uma coisa assim que surpreende, porque é uma série de língua espanhola, né? É uma série que é fora do eixo. Aliás, eu acho muito legal que a Netflix está visualizando muito para as produções espanholas. Parece que tudo agora na Netflix é da Espanha, né? Uhum. Na verdade, essas plataformas de streaming, né? Principalmente a Netflix, que é a maior cara, né, de streaming que tem no mundo, ela tem essa vantagem, né? Ela é responsável
por popularizar, mostrar ao grande público obras que provavelmente a gente não teria acesso. É o caso do Poço, a La Casa de Papel também. Então é um ponto positivo aí, porque a gente sai um pouquinho daquele mundinho ali das produções norte-americanas e inglesas, produções de línguas inglesas mesmo, no geral, né? E a gente pode ampliar um pouquinho aí nossos horizontes. Na verdade, eu penso que isso só corrobora com aquele argumento que eu falei um pouco mais cedo, porque se você lembrar, até alguns anos atrás, mais ou menos pouco mais de uma década atrás, eu acho que até um pouco mais, nós tivemos a ascensão do mercado oriental no cinema, principalmente em relação às obras de terror, porque a coisa vai indo como uma crescente. Apresentam uma determinada obra, e essa obra acaba servindo de porta para outras obras daquela cultura. Aconteceu muito isso com os filmes de terror do final da década de 90, início de 2000, quando a gente começou a ter o horror oriental entrando no mercado ocidental, e por conta de, sei lá, filmes como O Grito, nós tivemos o conhecimento de toda uma gama que acabamos abrindo não só para os chineses, como para os japoneses, para os coreanos, tendo filmes maravilhosos como O Hospedeiro, e hoje esse mercado oriental se torna até meio consolidado no nosso mercado ocidental. A mesma coisa veio acontecendo isso com o mercado espanhol. Mas aí, Aranha, tem um problema também, querendo ou não, isso é papo para outro podcast, mas a gente pode dar essa introdução, que o mercado de Hollywood até hoje não admite outra língua, né? Parece que os americanos têm preguiça de ler legendas. Eles têm dificuldade, né? De um tempo para outro, eles vão fazer uma versão americana daquele filme, principalmente em filmes franceses. O que eles fazem de versões americanas pioradas, horríveis, não é brincadeira. Eu não sei se La Casa de Papel, que é o grande sucesso, vão fazer uma versão disso. Eles fizeram uma versão de Vanilla Sky, que é um filme espanhol. Quarentena, é um filme espanhol. Eles fizeram isso. Eles fizeram uma versão do Segredo dos Seus Olhos, que é um filme argentino, com Ricardo Darín, um dos melhores filmes. Bom. Um dos melhores filmes que eu já vi. Os Intocáveis francês. Os Intocáveis franceses, eles fizeram uma versão também com o nosso querido Heisenberg, né? O Bryan Cranston. E ficou uma porcaria. Eu não tive coragem de ver, velho. Não tive coragem de ver. Eu vi um pedaço, é muito ruim, por aquele velho. filme. Nem assista, cara, que eles esculhambaram lá. Eles fizeram. Eles fazem uma coisa. O cinema norte-americano, eles realmente se veem como o umbigo do mundo. Então eles fazem o cinema muito pra eles lá. É um humor muito focado nos problemas deles e tudo mais. E tudo eles transferem pra lá. Eles não criam uma obra universal, eles criam uma obra local e vendem pro resto do mundo, porque eles têm o capital e tudo mais. O Oscar mesmo, o Bong Joon-ho, antes de ganhar o Parasita, eu me lembro que ele foi perguntado e tal, porque ele teve outros grandes filmes, né, na carreira dele, e ele disse que não fazia questão de ir pro Oscar não, porque o Oscar era uma premiaçãozinha local. E ele tá certo. Ele tá certo. Porque foi certo. Um filme que quebrou os paradigmas, né? O primeiro filme de língua não inglesa a ganhar melhor filme. Isso. Agora, o próprio Bong Joon-ho, ele cresceu muito graças à Netflix. Porque o filme anterior dele foi aquele Okja, que a Netflix patrocinou. Sim. E é um filme muito bonito, excelente o filme. E ele tem essa ideia muito louca, né? Okja foi o maior responsável por conversão de carnívoros a veganos que eu vi na vida, pô. Mais alguma coisa pra acrescentar nessa sessão sem spoilers? Não, vamos embora, entrar aí nos spoilers. Então, se você vai seguir agora, se prepare porque vai ser spoiler no seu rabo! Mas muito cuidado, porque no momento em que houver uma só gota de sangue, a gente deixa de ser Robin Hood pra sermos simplesmente uns filhos da puta. Agora é a hora! Confiar na gente e obedecer. Mas toda essa paz era só a calmaria antes da tempestade. As coisas iam dar tão errado que a gente ia ficar perto de perder o jogo. De ladra pra assassina.
começamos a sessão de spoilers. Vamos falar aqui mal, vamos falar bem, os pontos positivos, os pontos negativos, a trama, os personagens, o que nos envolveu, as influências, tudo mais. Sem economizar, meus amigos, falem aí o que mais... como podemos conversar da ideia da primeira temporada e como a Netflix, que a pauta é essa. Não sei se vocês viram a questão do documentário que eles lançaram depois da quarta temporada. Eles jogam logo um documentário para você ver a produção. E é muito focado quando a Netflix entrou, né? Acho que a terceira e a quarta temporada é uma quebra ali. E até no próprio ritmo. Eu gostei muito da terceira temporada. Dá pra ver logo de cara o investimento da Netflix ali, com cenas cinematográficas, drones, coisas absurdas ali. Você vê locações diferentes. Você vê que tem a mão pesada da Netflix. E também muda o ritmo, né? Eu acho que a primeira e a segunda temporada, eles são geniais em apresentar um roteiro com poucos recursos. Beleza, mas tem um ritmo meio arrastado de novela em algumas partes. E a terceira, ele já meio que dá um ritmo meio frenético de Hollywood. Não sei se vocês perceberam isso, o que é que vocês acham? Cara, o que eu penso é o seguinte: essa questão do ritmo, pra mim, foi o maior problema durante a série inteira. A gente começou com a primeira temporada, vamos falar um pouquinho dela. A gente começou com uma ideia bem interessante, o tema de assalto. Se você para observar a nível hollywoodiano, filmes de assalto geralmente são filmes muito interessantes. Você pode até definir como um próprio gênero, o filme de assalto, do qual você traz, como a gente já falou ainda há pouco, alguém com um plano genial, que é o professor, que, na minha opinião, é o personagem mais interessante da série inteira. E eu confesso, de antemão, que as 4 temporadas eu assisti para ver o professor desenrolando o nó, que a graça da série para mim acabou se tornando isso, com um plano mirabolante de invadir a Casa da Moeda, porque se você observa, eles não fazem um assalto, eles invadem, eles não roubam 1 centavo do que havia na Casa da Moeda. Eles fabricam novo dinheiro. Eles criam um dinheiro para levar embora. Isso eu acho sensacional. Mas você vai observando no decorrer dos episódios que há problemas que não deveriam existir, que fazem apenas trabalhar a desacelerar o ritmo da série, vão sendo enfatizados demais, e quando a gente chega, vou tratar a primeira e a segunda temporada como uma coisa só, quando você chega no final da segunda temporada, você percebe que eles levaram 13 episódios, você tem os episódios da primeira e da segunda temporada inteiros, para resolver uma coisa que seria resolvido em 5, 6 episódios no máximo, mantendo o ritmo do primeiro episódio, que é sensacional. Então, para mim, o que incomoda mais na série toda é a questão do ritmo. Quando virou para a terceira e para a quarta temporada, que houve uma influência muito maior do Netflix, de fato, o ritmo acelerou um pouco, a quantidade de episódios até diminuiu no que diz respeito à primeira temporada, mas eles acabam caindo no mesmo erro de se ater a pequenos elementos que não colaboram para a história maior. E acabam só enchendo linguiça e levando a série à frente. Meu problema com eles é esse. Na quarta temporada, até parece que o ritmo da primeira e da segunda, de novelinha, volta com tudo. A terceira meio que dá uma quebra no ritmo, dá uma acelerada, mas a quarta temporada parece que eles voltam a enrolar. A segunda e a quarta temporada parece que são clones. Assim, só estão enrolando ali pra terminar. E na quarta temporada, no final, nem termina, né? Eu achei que a série tem sim muitas barrigas, né? Principalmente a primeira e a segunda temporada ali. Você tem algumas... Ela se arrasta um pouco mais do que necessário. Tem um problema de ritmo, como o Aranha falou. Mas isso pra mim foi corrigido na terceira temporada, que pra mim é a melhor temporada de todas que saíram até agora, né? A quarta temporada ela mantém também o ritmo e tal, mas não é como a terceira. A terceira ela me parece que conseguiu fazer um roteiro mais coeso ali. São 8 episódios, se eu não me engano, na terceira temporada, e eu acho que é o suficiente, né? São 8 ou são 9 episódios? São 8, né? Pronto. 8.
8 episódios, pra mim, são mais do que o suficiente ali pra você conseguir fazer uma história que te prende, que tem um ritmo acelerado e frenético. Algumas decisões são muito bem resolvidas, né? A gente vê um lado diferente também do professor, né? O professor começa a cometer alguns erros, justamente pelo envolvimento amoroso. Não que na primeira e na segunda ele não cometesse, mas me parece que dessa vez ele tem um dilema, né? De lidar com o amor, com Lisboa e tal, né? De não conseguir tomar as decisões de uma maneira, né, mais claras e menos parciais, né? E tudo mais. E eu acho que os conflitos são resolvidos muito bem. O maior problema, talvez, da série, eu acabei tendo esse pensamento agora, talvez o maior problema da série seja o fato de que, como ela tem muitos personagens, ela já começa, primeiro núcleo da história, você tem praticamente 10 personagens envolvidos numa única situação, e a série ela insiste em trabalhar as relações desses personagens, sejam as relações do que esteja acontecendo no momento, sejam relações em flashback que levam até aquele momento, e... Aliás, né? Eles usaram e abusaram de flashback do Berlim na terceira e quarta temporada. Mas porque mataram ele? Exatamente. Mas se tu matar os personagens, tem coragem de matar de uma vez só? Se arrependeram, porque é o melhor personagem. É exatamente nesse ponto que você tem essa ruptura de produção que a gente falou no começo do podcast. A primeira e a segunda temporada, elas são exclusivamente... da TV espanhola, elas são exclusivamente produzidas pela Antena 3. Então aquilo foi trabalhado talvez para que aquilo fosse o início, meio e fim, porque independente de você gostar ou não, a segunda temporada ela fecha amarradinha. Ela fecha com o final do roubo, ela fecha com a conclusão e ela fecha com cada um indo pro seu lado, o velho bom feliz para sempre. A morte de Berlim, ela foi consequência da história. Só que o que acontece? Na terceira temporada, quando você tem a produção exclusivamente Netflix, que você tem os produtores, os acionistas, os roteiristas do canal, do streaming, influenciando diretamente a produção, então vai ser aquela galerinha que vai pegar, eita, ó, esse personagem, ele dava muita audiência, todo mundo gostava do Berlim, por mais que o Berlim tivesse uma série de problemas, então o que a gente faz? Vamos trazer o Berlim novamente e vamos trazer de duas formas distintas. Eles apelam para o flashback, já que o personagem está morto, e para o Palermo, que é um espelho distorcido do Berlim, que particularmente não, na minha opinião, não funciona. Se você observar o Palermo na terceira... Eu gosto do Palermo. Eu acho um personagem massa, velho. Se você observar o Palermo na terceira e quarta temporada, ele é exatamente um personagem que emula diretamente o que o Berlim foi na primeira e na segunda. Só é igual. Ok, a gente pode... Mas é porque eles não têm o Berlim. E eles ficam forçando dessa maneira. O Berlim é um personagem foda. Eles não têm coragem de matar de fato. Eu aceitaria, beleza. Tem um flashback e outro pra explicar alguma coisa. Só que ele é muito mais presente do que os personagens principais, velho, que tá acontecendo a trama. Principalmente na quarta temporada. Você deixa de desenvolver vários personagens. A gente já pode até falar aqui especificamente sobre os personagens. Em contraponto, pra colocar muitas cenas desnecessárias do Berlim. Porque me diz, aquela cena que ele dá uma garfada no gordo. Me diz o que é que vai acrescentar na trama. Total desnecessária, né, essa cena. Pra mim também, eu achei total, que nem precisava. Aí essa cena aí foi só... Matheus, você quer realmente falar de coisas que não acrescentam nada à trama? Tem muita coisa ali. Pois é. Coisa. Se você pegar... Na verdade, você observa que, na minha opinião, existem situações onde a série parece que não sabe exatamente pra onde vai. Se você pegar desde o início, vamos pegar do começo, vamos partir do princípio. Na primeira temporada, a série estabelece que a Tóquio é a protagonista. Inclusive, a série toda é narrada por ela. Só que se você observar, a própria Tóquio, mesmo sendo a protagonista, ela não tem protagonismo na série. Eles tiram o protagonismo dela o tempo todo.
ao mesmo tempo que parece que quando eles percebem que tiram o protagonismo dela, eles forçam a situação para que ela volte a ter destaque e ela volte a ser a protagonista da série. Na verdade, ela é quase a antagonista do plano, né? Ela é quase antagonista ao plano, porque o que ela pode fazer pra atrapalhar, ela faz. Não, tudo que dá errado envolve ela. Tudo, absolutamente tudo que dá errado na série envolve Tóquio de alguma forma. Tóquio é um erro. Mas eu achei que na 4ª temporada ela cresceu bastante, ela não errou tanto. Mas na 4ª, tu não percebe que forçam o jeito dela ali? Porque, ela vai ser liderança. Agora eu vou ser o líder e vou assumir isso aqui. Porque do nada, da segunda pra da 3ª temporada, eles tiveram meses pra ser médico, né? Todo mundo agora é médico ali. Todo mundo agora sabe muito bem. Porque na 1ª e na 2ª temporada ninguém sabia colocar uma tala, não conseguia fazer nada, né? Só tinha um treinamento básico ali. E na 3ª temporada e na 4ª, ela assume ali a liderança. Só que ninguém chegou e falou: pô, velho, essa doida vai assumir a liderança. Essa doida só faz merda. A gente voltou a fazer o assalto por causa dela. Porque pra resgatar o Rio. As decisões ali, eu fico assim, pô, velho, por que essa doida? Ninguém questionou. Até o próprio Denver, eu acharia que seria melhor, até como líder do que ela. A série possui personagens fortes, personagens interessantes e personagens incrivelmente rasos. E eles querem dar destaque, eles querem dar espaço para todo mundo. Eles querem criar relações com todo mundo, que é exatamente o ponto onde caga a série. Você tem um ponto central, o assalto. Você tem toda a pressão da polícia de Madrid, que faz a polícia de Madrid é tão ruim, mas tão ruim, que ela faz soldado Stormtrooper fazer parte da tropa de elite. Se tivesse aqueles ursinhos lá do Star Wars, os Ewoks jogando pedra nos policiais de Madrid, velho, eles cairiam também. Não, pô, você chamava o pessoal da 99ª delegacia do Brooklyn. Chamava a galera do Brooklyn Nine-Nine. Eles resolviam o assalto. Eles resolviam o assalto no 3º episódio. Jake Peralta resolvia tudo no 3º episódio da série. Acabou. Sabe quem resolvia aquilo ali, Aranha? A galera da delegacia lá do Salgado de Caruaru, onde prendeu o Jeremias. Se prendeu o Jeremias, prendia essa galera todinha, rapaz. Sim, aí o que acontece? Como eles têm essa coisa de querer dar equilíbrio pra todo mundo, eles acabam pegando esses personagens mais rasos e investindo na questão da novelinha. E é onde caga tudo, porque a história do assalto e as resoluções que eles vão dando, essa questão de criar uma inteligência que não existe, porque eles criam situações. Se você observar direitinho, nada ali é tão genial assim. Se você observar, eles pegam as situações, criam momentos de tensão do qual você não vê saída, mas a saída é jogada de uma forma magistral. Mas na verdade a saída tá ali na sua cara, só teve alguma coisa que chamou sua atenção, que desviou sua atenção. Mas tá tudo ali. Sempre vai ter um jeito. Sim, os personagens eu acredito que eles... eu senti uma evolução da Tóquio, né? Principalmente na 4ª temporada, como a Ana falou aí. Ela teve uma evolução. Ela já começou cagando na 3ª, mas na 4ª temporada, quando ela assume a liderança e tal do grupo, tem uma evolução sim. Ela se mostra de fato importante. Ela que até então só se mostrava como uma pessoa que ia atrapalhar e tudo mais, se mostra uma pessoa importante. Agora tem umas coisas na série, dá uma cara realmente de novela, novelesca, né, a série, que são os romances, aquela alternância, né, que tem principalmente na 1ª e na 2ª temporada, uma alternância que tem constante na liderança do grupo dentro da casa. É o grupo toda hora ali entrando em conflito e apontando a arma um pro outro e tal. Isso me incomodou um pouco. Até porque demora muito pra você ter consequências mais graves assim, né? A gente tem a morte e parece que tudo é muito rápido, né? A gente não tem muita noção do tempo. Exatamente. E tem algumas cenas, assim, que pra mim foram bem, bem marcantes, assim, pela parte ridícula. Logo no começo da trama, eu não sei se vocês lembram da cena que a Tóquio vai com o Rio. Eles vão como turistas lá no banco pra olhar a posição das câmeras e tudo mais. Sim, sim. Meu irmão, e aí eles começam a transar no banheiro lá do lugar. Porra, quem é que vai fazer um reconhecimento do lugar e começa a transar? Eles são jovens. Não, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. E não satisfeitos irem transar no banheiro, eles não se contentam nem em dar uma rapidinha. Eles passam a tarde no banheiro lá. Se você percebe a cena, eles passaram a tarde no banheiro lá do lugar onde eles iam assaltar, velho.
E ninguém usa aquele banheiro, né? E ninguém usa aquele banheiro. Tem uma coisa interessante, Ruda, nessa questão também, que a gente até pode puxar, porque a Tóquio é levada do começo ao fim como uma personagem muito sexual, ela é muito sexy, ela é aquele mulherão. O Denver, na terceira temporada, diz pra o Rio que ela é uma Maserati, ou na segunda, não, me perdi agora. É quarta temporada. Quarta, né? Na quarta temporada. Na quarta temporada. Que diz que ela é uma Maserati, não sei o que. Ficam pintando o tempo todo ela como uma personagem que é muito sexy, não sei o que. Até que na quarta temporada ela usa do charminho dela pra pegar lá pra convencer o Gandia, o duro de matar, que não morre nem a pau. E, velho, eu acho que isso aí é um artifício muito pobre dos roteiristas de usar. Parece que a personagem não desenvolve. Ah, beleza, na quarta temporada ela tem esses lampejos de liderança e alguns lampejos também, algumas ideias interessantes. Mas do começo ao fim, eu já sei que ela é personagem sexual ali da parada, mas, pô, velho, por que estão jogando na minha cara o tempo todo? Tem que jogar, é uma redução, o tempo todo. Né? Na verdade, eu enxerguei essa. Tudo bem, o papel dela é de uma personagem que é sexy e tudo mais, mas eu acho que em alguns momentos eles realmente limitam a personagem, né, a um objeto sexual mesmo. Me parece que ela vira apenas uma. Ela vira apenas uma personagem, um membro da equipe para causar tensão sexual entre os outros membros. E isso me incomodou um pouco, assim, porque você pode trabalhar de outra forma, né, a personagem e tal. Em alguns momentos eles trabalham a culpa por essa questão meio, essa personalidade dela meio inquieta, né, e intempestiva e tudo mais. Eles trabalham o tempo todo que ela é a bomba relógio, né? Ela é uma bomba relógio. Isso. Aí, em alguns momentos eles trabalham a culpa, né? Ela fica um pouco culpada pelas coisas que acontecem. Mas aí logo depois não, tudo bem, tá ligado? Tipo, tudo segue normalmente, parece que nada aconteceu. Ela, por exemplo, quando ela é a principal culpada pela morte de Moscou, né? Total. E, assim, eu vi que eles desenvolveram muito pouco essa... Tá tudo certo, tá tudo bem. Tipo, aquilo era um ponto... Aquilo ali seria uma trama-chave em um conflito entre ela e o Denver, por exemplo, tá ligado? Mas não, e na outra temporada o Denver quer pegar ela. Pô, velho, tu não raciocina que foi por causa dela que o teu pai morreu e agora tu quer pegar ela. Parece que tudo é muito rápido, eles esquecem muito rápido. Tudo é muito inconsequente. Tudo parece que não existem consequências. Parece que não existem consequências reais em relação às atitudes não só dela, mas de outros personagens também, que é aquela situação, que é exatamente um ponto que vocês falaram ainda há pouco, que é a questão de sempre haver um conflito em relação à liderança. Quando você pensa no assalto que foi planejado dessa forma, algo que o professor tem uma saída para praticamente toda a situação, você acaba vendo pouco profissionalismo em relação aos participantes. Porque é aquela situação, é uma série de conflitos internos, uma série de conflitos psicológicos, e no é um grande Big Brother, né? Exato. E acima de tudo, uma grande avalanche de inconsequências. Porque é como o Rudá acabou de falar. Você faz uma merda muito grande, mas com 5 minutos depois, tá tudo certo, tá tudo de bom. Acho que a própria Tóquio fala que o único que tá cumprindo a questão do descanso é o Berlim. O Berlim é o único cara que descansa. E o resto da galera não descansa, por isso tá todo mundo estressado. Isso também é uma falha, porque, velho, se você é um profissional, se você é um ladrão conceituado, porque, teoricamente, o professor selecionou a galera que tem uma capacidade além dos outros ladrões, certo? Então a galera deve ter uma capacidade psicológica de aguentar ali pressão. Mas, velho, em 1 dia, 2 dias, a galera já tá pirando e muda de liderança o tempo todo, não tem razão pra isso. Aí a primeira liderança mudam pra Nairobi, que a gente pode falar também da personagem dela, que é a personagem que a galera mais fala, a personagem que tem frases marcantes. O que é que vocês acham do papel da Nairobi na trama? Se ela é importante ou se ela é superestimada? Eu acho ela a mais importante. Tirando o Berlim, claro, que é meu favorito, que quando morreu também eu fiquei triste, mas a Nairobi, pra mim, tirou todo o brilho da Tóquio, e
o lado de liderança dela é muito mais forte, assim. E, sei lá, o diálogo dela que ela teve com o Palermo, pra mim, foi a melhor cena. Uma das melhores cenas da Casa de Papel. Quando ela fala do amor e que o Palermo nunca assumiu o amor que ele tinha pelo Berlim. Eu acho muito legal. Eu gosto muito dela. Chorei muito na morte dela. Eu gosto bastante também da personagem e acho que eles tiveram uma decisão muito acertada, apesar de eu gostar. Pode parecer uma contradição isso que eu vou dizer aqui, mas tem um sentido. Eles mataram a personagem, apesar de eu gostar muito da personagem, mas eu achei que foi acertada a morte dela porque deu um peso, de fato, aos acontecimentos, né? Você vai ficar tenso quando tiverem as próximas temporadas. Você vai poder assistir La Casa de Papel tenso, porque qualquer personagem pode morrer. Eu tive uma... eu acho que eu fiz uma comparação, né, aqui mentalmente, assim, um pouco com o que acontecia com The Walking Dead quando ele era bom. Que The Walking Dead já foi bom, sim, né? Acredite Até ou a não. quarta temporada. Acredite ou não, The Walking Dead já foi legal. E The Walking Dead você tinha o que deixava a trama muito interessante, o que prendia a sua atenção, era porque em qualquer momento, qualquer personagem daquele ali ia morrer. Na verdade, era certo que ia ter um personagem que ia... Um dos personagens principais ia morrer. Personagem relevante. Relevante, exatamente. E aí você ficava num estado de tensão e todas as tramas e todos os acontecimentos, eles tinham peso. Você realmente ficava tenso e tudo mais. É uma coisa que na Casa de Papel, na primeira e na segunda temporada, você não sente, como a gente já pontuou, e que a partir da quinta agora a gente talvez vai sentir com a morte da Nairobi. E agora também um detalhe, né? Não precisava também massacrar tanta bichinha antes de matar, eu achei, né? uma morte ridícula. Porque a gente achou que ela ia se salvar, e aí foi aquela morte... Um tiro na testa, pelo amor de Deus, não precisava. 700 negros em volta do cara e ninguém consegue acertar uma bola. E esse cara não morre. É que, na verdade, você vai observar uma coisa que vai ficar mais clara no final da quarta temporada, que é o seguinte: eles precisavam consolidar um vilão. Eles precisavam precisavam criar alguém do qual o público criasse raiva. Porque o vilão bom... O vilão que prende o público é aquele vilão que o público ou tem medo ou odeia. E o que acontece? A Alicia ela é um personagem que ela surge muito grande, muito caricata. Eu confesso que, na verdade, desde o início, desde que ela apareceu, me incomodava muito. E ela é uma vilã que ela vai perdendo força. E na quarta temporada você observa que a força dela acabou completamente. Tanto que leva ao ponto do final da quarta temporada, que a gente comenta daqui a pouco. E eles precisavam de um grande vilão. Eles precisavam do monstro. Eles precisavam do antagonista da história. Sim. E eu penso que a morte brutal da Nairobi se deu por conta disso. E em cima da personagem, o que eu acho interessante é exatamente aquele ponto que eu falei instantes atrás, da questão do falso protagonismo da Tóquio, que a Tóquio é aquela coisa, ela foi, como vocês disseram, ela foi o personagem que foi criado como a desenrolada, a sexy, a explosiva, ela era a personagem inconsequente. E como ela era protagonista, certamente haviam apostas em cima da personagem. Aí você pega a Nairobi, que é um personagem forte por natureza. Ela é forte por conta de suas decisões, ela é forte por conta da dor que a história dela traz, ela é forte por conta de como ela conduz as coisas, e o público percebeu isso. Tanto que essa morte dela foi muito acertada. Foi acertada porque abalou o público. Agora a gente sabe que tudo pode acontecer, exatamente como o Rudá acabou de falar. Agora a gente sabe que... O que eu fiquei pensando beleza, ela é um personagem que a gente concorda que é um personagem foda. Muito importante pra trama e tudo mais. Mas em certas cenas, eu creio que eles forçaram demais a personalidade da Nairobi. Parece que ela é a representante máxima das mulheres que estão ali. Que na primeira e segunda temporada eles até brincam que tem poucas mulheres no grupo. E na terceira e quarta temporada, que são as temporadas que a Netflix assume,
você pode ver que as mulheres cresceram bastante, personagens femininas, a própria Estocolmo, que foi o personagem, acho que um dos personagens que mais cresceram ali, da primeira até a última temporada. Cara, eu adorei o nome dela. Quando ela se apresenta com o pseudônimo dela, eu achei sensacional. Mas, em certo modo, também a Netflix, eu acho que ela falha em forçar demais. Por exemplo, a quarta temporada, eles colocam a personagem da Manila, a personagem trans. Só que, no momento, eu não vejo a necessidade beleza, ela é uma trans. Sim, mas qual é a necessidade de ter ali, se você vai desenvolver em nada? Se você observar, um elemento muito forte na terceira e na quarta temporada é a questão da representatividade. Porque a gente estava falando da Nairobi, da força da Nairobi, que é algo que já vinha de temporadas anteriores, mas foi mostrado uma grande importância dela nessa temporada. Mas a gente tem que observar também a questão do Palermo. O Palermo... O próprio Helsinki também, que beleza, eles falam na primeira e segunda temporada que ele é gay, mas não trabalham bem com isso. E na terceira temporada... Eles criam um relacionamento abusivo. Um background total. Eles criam um relacionamento abusivo do Palermo com o Helsinki. Você cria a questão do Palermo ser um gay extremamente misógino, que é um gay traumatizado por conta de um amor platônico que ele tinha pelo Berlim. E, por fim, você tem a questão da Manila, que tem essa grande problemática que você acabou de falar, que é a questão de que ela entra na história, mas o fato dela ser um personagem trans não é algo que é trabalhado. Ela é apenas trans e pronto. Não que isso venha a incomodar, mas é uma chance perdida de você desenvolver uma coisa interessante em relação a isso. Até mesmo eu falei no começo do podcast que o Arthurito, né? Porque aquela ali eles não sabiam. Dá pra ver na terceira temporada que eles não sabiam o que fazer com o Arthurito. Aí forçam dele entrar na casa. E na quarta temporada, o Arthurito já é detestável. O que é que vamos fazer mais pra galera detestar mais ele? Aí ele é o estuprador. Mas, pô, velho, eu acho que é bater em cavalo morto. Porque eles não tiveram coragem. Beleza, eles quiseram abordar. O que eu acho? A Netflix quis abordar vários temas ao mesmo tempo. Eles conseguiram desenvolver bem alguns temas, como o caso do Palermo, o caso do Helsinki, a própria Nairobi tem uma representação maior. Mas o tema da Manila ser trans, eles não conseguem desenvolver direito. E a questão do estuprador do Arthurito. Vocês estão batendo em cavalo morto. Eu vou odiar um personagem que todo mundo já odeia e todo mundo não gosta dele. Então não é surpresa pra mim se matarem ele na quinta temporada. Na verdade, esse arco do Arthurito é bem ridículo, porque a coisa mais lógica a se fazer, uma vez que eu até entendo o Arthurito querer entrar na casa, porque o personagem dele é um personagem que a vida dele gira em torno dos fatos, né, por trás ali da primeira e da segunda temporada, né, do assalto e tal. Ele vira um coach, que por si só já é uma coisa pior, né? Para quem está sendo sequestrado, o ambiente não parece que não tem como piorar, mas tem. Você ter um ambiente onde você é sequestrado com um coach lá dentro, entendeu? Aí realmente pode piorar. Mas eu entendo ele querer, a motivação dele de entrar na casa no Banco de Espanha. O que eu não entendo é porque a galera não botou ele pra fora. Porque já sabe como o cara já sabe que o cara é uma fonte ali de problema, né? Que fica tramando o tempo inteiro, criando confusões e tudo mais. Porra, bota o cara pra fora, a coisa mais simples do mundo. Ainda diz que tá liberando o refém, né, velho? Mas ficam mantendo o cara na casa, eu realmente não entendi, não. Os roteiristas só manteram ele para ter esse contexto dele ser um estuprador e eles colocaram esse tema dentro da série e você bater em cavalo morto. Porque é um cara que é odiável, velho. E fazer aquela trama ali, né, dele com a Estocolmo, com Denver e tal, que absolutamente é uma coisa que me parece que foi resolvida já. E eles estão forçando a barra pra criar ali, né, um triângulo amoroso e tal. Enfim. É a novelinha, a volta da novelinha. Foi uma oportunidade tão perdida
da produção da série. Porque, ok, beleza, eles decidiram investir nessa coisa dele ser um merda, que a vida dele acabou e que a fama dele na situação se vem dele ser um dos sobreviventes e se colocar como um herói. Cara, uma coisa que eles podiam ter feito e que teria funcionado de forma excelente seria, ok, o cara é famoso, o cara virou um coach. Pô, uma coisa que foi tão mal trabalhada e que era necessário se trabalhar na série era exatamente a questão externa. Porque a gente tem, quando termina a primeira temporada e você quando termina a primeira e segunda temporada, você tem toda a questão de como os Dalí influenciaram não só a Espanha, como o mundo inteiro. E tudo isso é colocado extremamente en passant. É colocado muito superficialmente. Eles avisam, eles dizem que os Dalí se tornaram um símbolo de resistência. Eles tentam emular um pseudo V de vingança, um pseudo codinome V. Só que eles não investem nisso. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Eles podiam ter utilizado, uma forma de utilizar muito bem o personagem do Arthurito ele é famoso, ele serviria para mostrar o lado externo, sei lá, bota no programa de televisão, ele discutindo contra a opinião pública, já que ele é um herói contra os Dalí. Coloca, sei lá, cria um programa sensacionalista e bota ele de um lado e a galera defendendo os Dalí do outro, e dessa forma você saberia até que ponto eles realmente estão influenciando a opinião pública. Isso teria sido bem mais interessante de se investir no personagem. E ele foi o único refém que continuou, né, na série, porque o resto, nem a Alison Park não... Ela foi participar de Elite. Mas, Aranha, assim, por um lado, tem um contraponto interessante que eu acho, assim, que dá pra entender na série, da questão do Arthurito e dos Dalís. Eles mostram até cenas que são reais, porque a Netflix encomendou a terceira temporada. Então, na terceira temporada eles mostram, veja como o público está reagindo, carnaval no Brasil, protesto não sei aonde. E eram cenas reais. Esse contexto eu achei interessante. E até o próprio Arthurito, dá pra entender que o público que o Arthurito fala é de uns senhorzinhos, velho. A galera meio conservadora, que é tipo bandido bom, bandido morto. Dá pra entender isso na série. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Nessa parte eu entendi que o Arthurito não é querido pela galera que tá dentro dos Dalís, mas ele é querido por uma parte da galera conservadora. Ou seja, o cara, além de coach, é bolsominion. Total. Ele é contra a coroa espanhola. Quero meu transportador. Senhorita Tóquio, bem-vinda à Tailândia. Temos que resgatar o Rio. Temos que reunir o grupo. E o menino Neymar? Show de atuação. Menino Ney! Eu tinha esquecido completamente quando... que foi? É porque, velho, a cena do menino Neymar é absurda. Não, quando rolou a terceira temporada, eu lembro que tinham anunciado isso, mas eu deixei pra lá porque eu não vi a terceira temporada na época. E quando eu vi agora, pra maratonar as duas últimas, eu tinha esquecido do menino Neymar. Mas tipo... Pô, velho, é fanservice, né, tá ligado? Vou botar ali só pra galera ter uma repercussão de alguma coisa. É a série pop, né? É uma série pop. Sim. Quando eu vi a terceira temporada, eu vi em julho do ano passado. Eu vi um dia. Eu fiquei olhando. Primeiro eu vi no Instagram, no Instagram, que já tinha começado, coisa. Daí eu pensei, vou ver. E daí eu fui ver. Aí quando eu vi, não tinha o Neymar. Aí agora, pra mim, ver a quarta, que eu não me lembrava alguns detalhes, eu revi a terceira, daí o Neymar estava naquelas cenas. Eu achei legal até, eu gostei. Uma coisa, de onde você é, João? De São Paulo. O Brasil, que maravilha. O papai adorava o Brasil, o nosso pai. A alegria da sua terra, as festas, a magia... O futebol,
Eu não gosto nem de futebol e nem de festas. Tá, mas imagino que conheça o estilo de futebol do Brasil. Bonito. Exato, eles jogam bonito. Alegres. Não jogam com medo. Não pensam em tudo que pode dar errado. Eles aproveitam. Bailam. Eles dançam jogando. E é por isso que eles sempre foram a referência no futebol. Os melhores. Na Copa do Mundo, eu sempre oro muito pela nossa seleção. Obrigado, João. Bom dia. Me parece que foi uma homenagem, né, aos fãs brasileiros, né? Me parece que foi um agrado da série aos brasileiros, porque a série de fato fez muito sucesso aqui. Eu fui o único que achei o tal do Marcélia a cara de um Jaime Lannister genérico. Eu gostei do personagem do Marcélia. Eles até desenvolveram bem nessa quarta temporada. Na terceira ele ficou meio passando ali, beleza, mas na quarta tiveram até algumas sacadas engraçadinhas. Ele é o assassino vegano, ele não quer cortar o porco ali porque ele ama os animais. Eu achei muito legal. Eu gostei do Marcélia. Ele demorou um tempão pra ser apresentado, né, velho? Eu ficava olhando assim, pô, a série não vai dizer quem é esse cara nunca e tal. E aí quando apresentaram o personagem, eu achei bem legal também. Achei o personagem bacana. Mas também não mostra como eles se conheceram, né? Porque só mostra eles importa. Lá no casamento. Mas eles se conheceram no casamento. Ele mesmo fala, na parte que eles estavam encarando o touro lá, aí o Marcelo já fala, você lembra quando ele se conheceu? Aí mostra a cena do casamento. Eles se conheceram no casamento. A gente tem que levar em consideração que a introdução da história, apesar da introdução da história do Banco da Espanha ter sido colocado na terceira temporada, no contexto da história, esse era o plano original. A Casa da Moeda, que foi o grande cenário da primeira e segunda temporada, no contexto da trama principal, foi o segundo plano. Foi o plano que vamos fazer porque é mais fácil, já que o do Banco da Espanha é impossível. Os personagens que são colocados na terceira e na quarta temporada eram personagens que participariam do plano original, que é o caso do Bogotá e do Marcélia. Eles estariam no plano original. Como o plano original foi por água abaixo, foram colocados em stand-by. Foi quando o professor levou o plano da Casa da Moeda à frente. Uma coisa que me faltou na série assim é aquele conflito mais evidente sobre matar ou não matar. Porque me parece meio inverossímil, né? E nada que naquela série ali é óbvio que existem várias coisas que são inverossímeis e a gente respeita porque é a própria... É como funciona aquele universo, né? Mas existe uma coisa que eu acho que está diretamente ligada ao assalto a banco e tudo mais, que é matar ou não matar, porque a polícia quando entra lá, né, os agentes da polícia e tal, eles entram para matar os assaltantes. E os assaltantes, em momento algum, eles têm um conflito, se levantam o conflito sobre matar ou não. Inclusive, quando eles pegam o Gandia, alguns integrantes ficam com essa ideia, né? Querem matar e tal, não sei o que, e outros dizem que não, mas esse conflito não é desenvolvido. Vocês acham que faltou isso não na série um pouco? Porque me parece muito difícil. Eu acho que eles não têm coragem, velho. Assim, na primeira temporada, quando tem a cena que vai matar a Mônica lá, a Estocolmo, né? O próprio professor, acho que pela primeira vez, ele mostra um momento de estabilidade. Porque até então ele tá tranquilo ali, mas a primeira regra é para não matar os reféns, ou que não houvesse morte, a violência, né? Mas ali ele consegue perceber que precisa da violência depois de um tempo, né? Vai chegar um modo que vai precisar da violência. Só que a série ela não é muito corajosa na questão de morte, né? Eu acabei de assistir aquela The Boys, da Amazon Prime. Uhum. E você vê muito esse conflito de policial contra super-herói. E a gente meio que sabe, né? Quando umas forças armadas especiais vão entrar dentro de um negócio, e até a galera lá que tá lá, os assaltantes, tem a necessidade de matar, velho. A galera não é ordem pra matar, mas é tudo muito receoso pra matar. Porque eu creio que a personalidade dos personagens, a questão de novelinha, rende muito mais um drama como a Nairobi. Ela foi ferida ali. A galera ficou zanzando as temporadas inteiras nas janelas e ninguém atirava. Aí agora vão atirar na Nairobi,
pra causar isso aí. Se você for no contexto lógico, porque só atiraram nela, tá ligado? Eu acho que eles não têm muita coragem pra matar. E o próprio o Duro de Matar lá, o Gandia, eles dão um contexto. Ah, beleza. Vamos matar o Gandia, porque o Gandia, ele não é só o segurança do presidente do Banco da Espanha. Ele é um assassino. Antes de tudo, ele já foi um assassino, tipo um mercenário, antes de ser o segurança. Ah, agora podemos matar ele. Mas toda a galera sabia ali, todo mundo tem um background de tudo que aconteceu. Porque o próprio Berlim, ele foi pro Banco da Espanha 5 anos antes. Então, velho, eu acho que a série tem pouca coragem pra matar os personagens de fato, pra ter a violência. Talvez, Matheus, isso se dê por uma questão do público-alvo, não é? Porque, assim, pegando o exemplo meio troncho que você acabou de dar, que eu não acho que seja um exemplo que seja muito cabível, o público de The Boys é uma série pesadíssima. Ela é uma série que trata a violência de uma maneira plástica, quiçá divertida. E ela claramente é uma série voltada para um público maior de idade. É uma série baseada em quadrinhos, para o público adulto. Ou seja, é um público distinto. Quando a gente fala em La Casa de Papel, se eu não me engano, ela... La Casa de Papel é o quê? 16 anos, não? Não. Sem chance de ser 16 anos. Ela deve ser no máximo 14. No máximo estourando. Eu vou dar uma olhada aqui. Ela no máximo, eu arrisco 12 anos. Eu tô colocando 14 pela forma explícita que o sangue é mostrado. Eu creio que ela seja 14 anos. E você tem que observar que os protagonistas da série são os bandidos. Então eles... 16 anos. 16 anos? 16 anos, acabei de ver, desculpa a interrupção. Não, essa então certamente é por conta do sangue. Então o argumento da coragem até que vale. Mas eu entendo, é porque é uma série pop, né? Eles não vão ter coragem de matar personagens importantes. Eles só conseguiram matar a Nairobi porque, beleza. Por exemplo, o Moscou é um personagem importante. Só que eles não conseguiram dar um escopo pra morte do Moscou. Não ficou tão pesado. Eu não senti... beleza, o Moscou morreu. E eu não senti na outra temporada o peso da morte dele. Mas aí eu te pergunto, Matheus. Vamos lá. Pronto, vamos ainda ficar no exemplo do The Boys. Você viu a série e você viu que a galera não tem escrúpulo absolutamente nenhum. E ainda assim, você consegue se afeiçoar a alguns personagens, você acaba criando torcida por outros, etc e tal. Mas agora eu pergunto, o cidadão médio... O cidadão médio que é o público-alvo de uma série como La Casa de Papel. Diferente de The Boys, que é uma série voltada para um público muito específico. Eles necessitam criar a imagem do bom ladrão para que o público se afeiçoe com os personagens. Se aquela galera chegasse ali metendo o dedo, matando todo mundo, matando tudo quanto é policial, tudo quanto é segurança, todo mundo que se opõe a eles, o cidadão médio vai perder a empatia pelos personagens. Então tem que ser aquela coisa. Vai, o cidadão médio vai. A gente gosta desse tipo de coisa, não. Eu adoraria ver eles massacrarem aqueles seguranças e jogarem o corpo ali na frente. Mas o público médio não. O público médio, o público médio que vê de tudo, que é o público principal dessa série, precisa se afeiçoar aos personagens. Então eles têm que ser os bandidos bonzinhos. Eles têm que ser o bandido bom. Tem que ser o bandido de coração. Tem que ser o bandido que tem pena. Então eu penso que a série segue por essa linha. É questão de público, não é questão de estrutura de roteiro. É questão de fazer com que o público se identifique com o personagem. Eu consigo, mesmo não sendo um assassino sanguinário, eu consigo ver um filme que traga um assassino sanguinário e que a história desse assassino sendo colocada da forma correta, eu me afeiçoei pelo cara. Mas se eu colocar, por exemplo, pra minha mãe, pronto, se eu botasse minha mãe pra ver The Boys, ela não passaria do primeiro episódio. Não sei se é bem isso, não. Eu acho que pode ter sido uma escolha deles, pensando até dessa forma. Mas eu acho que existem bons exemplos aí de filmes que são... de séries, filmes que eles
que eles dão essa abordagem mais dúbia ao personagem, e o personagem ele tem uma aprovação do público. Vamos pegar, por exemplo, The Walking Dead, né? Eu já dei um exemplo de The Walking Dead, o pessoal vai pensar que eu adoro a série, mas eu não gosto tanto não. Eu tá? acho que tu gosta muito de The Walking Dead. Admita, vá, admita, vá. Mas o The Walking Dead, ele tinha esse conflito, né? Inclusive é um conflito que fica bem maçante no decorrer da série, porque ele vai se ficando repetitivo. E ninguém ali é 100% bom, né? Todo mundo mata, todo mundo... Algumas vezes, inclusive, nas últimas temporadas... Algumas vezes, inclusive, podem até escolher por não matar, mas eles decidem matar e tudo mais. E continuam sendo personagens adorados. Eu acho que o público, ele tá muito mais ligado ao protagonismo dos personagens. Pode até haver um julgamento moral, mas eles estão muito mais ligados ao protagonismo do personagem do que a questão se o personagem é bonzinho... de maneira clássica, né? Se ele é aquele herói clássico que não mata, tem todo um código moral ou não. E assim, necessariamente não precisaria os personagens chegar ao Banco de Espanha matando todo mundo. Eles poderiam... isso poderia ser um conflito que acontecesse ao longo das séries. Tem uma cena que o professor acha que eles simulam lá o assassinato da Lisboa, né? E aí o professor, logo em seguida, ligam pra ele... porque os caras estão invadindo o banco com um tanque de guerra. Uma espécie de tanque, um caveirão lá. E aí ele diz, não, é guerra, podem atirar. E os caras dão um tiro de míssil. Um RPG lá, né? Um RPG lá nos caras. Mas logo em seguida... Mas ninguém morre, todo mundo é queimado. Não, logo em seguida, a primeira pergunta do professor, quando vai pegar o feedback é: tivemos soldados mortos ou eles sobreviveram? Eles têm essa coisa de colocar a galera como boazinha, pô. Mas aí é que tá. É como eu tô dizendo, é o contexto do Sim. público. Não, eu não acho que se tivesse morrido personagens ali naquele momento, seria nós iríamos não mais olhar do mesmo modo pro professor e tudo mais. Eu acho que seria uma grandíssima oportunidade deles acrescentarem ao roteiro, colocarem mais um conflito, mais uma problemática para a equipe, para aquela equipe ali. Por quê? Porque além do professor ser o protagonista, a gente acabou de ver ali a morte friamente da Lisboa. Então a gente tá torcendo, professor. As atitudes dele ali estão justificadas. É muito como você coloca o roteiro. Será que a gente ficaria assim? Porque até Goku fica. Quando o Kuririn morre, Goku fica revoltado e vira Super Saiyajin. Então precisava ter a morte para o professor se manifestar. Mas ainda assim, não justificaria ele matar. Tanto que, como eu falei, ele pergunta se os guardas morreram. Mas ali ele tava perdido, Aranha. Ali na cabeça dele, sim, tudo que ele tentou fazer... Ele fez e não conseguiu, então... Sim. Então ele foi pro desespero. E o desespero para o professor desde o começo é matar. Ele faz de tudo para não matar ninguém. Exatamente. É aquela coisa, ele tem que ser o ladrão bom. Quem é que é mau? Mau é o chefe da segurança do governador do banco, que é o assassino frio calculista duro de matar. Mas é a Alicia que torturou Rio. Aliás, né, é uma torturadora com uma bola de basquete ali, porque em nenhum momento ela se preocupa com o filho. Ela é dobrada pela Lisboa. A Lisboa, que está em condição frágil, ela consegue dobrar a Alicia de uma maneira muito rápida. A Alicia que depois da falsa magra, né, lançou aí a falsa grávida, né? A grávida de Taubaté, velho. Garanto que agora na quinta temporada ela vai continuar grávida e sei lá quando. Vai passar pra sexta e vai ficar grávida. Quando é que esse menino vai nascer, quando é que essa criança Não, e ainda é um barrigão, né, de quase parindo já. E ela usa umas roupas apertadas, cara. Falando especificamente da Alicia, que é um personagem massa que colocaram na série para acrescentar ali. Achei bacana. Mas tem uns artifícios que ela usa como investigadora que é sempre atacar o pessoal. Sempre atacar um elo fraco. Parece que ela só tem esse jogo. Tu é uma investigadora foda que tá ali colocado pra pegar essa galera e tu só ataca o pessoal. Aí, com o decorrer do tempo, o professor vai sacando a pegada dela e a própria Lisboa cai na pegada dela e fica revoltadinha porque ela é o elo fraco. Ela como investigadora, antes como investigadora, não sabia que ela era o elo fraco com filha, com mãe. O cérebro da nossa operação estava surtando como nunca.
E com ele, todos nós. Era pra você proteger a gente. Ela cometer erros, tudo bem, mas você não! Cala a boca, seu gordo! Eu te mato agora mesmo! Cala a porra da boca. Tóquio, baixa a porra da pistola. Pronto, eu queria saber de vocês aí. A gente pode falar do núcleo policial, né? Os Stormtroopers. Sim, a própria Alicia. Colocaram na 4ª temporada. Foi na 4ª ou foi na 3ª que o professor foi pegar o Antônio Ossas, é? É na 4ª. O policial lá, infiltrado. Na 4ª. Pronto, tem o contexto também. Parece que eles participaram mais dessa 4ª temporada. Porque na primeira temporada e na segunda tinha muito aquele lance do Angel. Aquele cara, velho, que, sei lá, eu não gostava do personagem dele, eu achava falsadíssimo. Os policiais, eles sempre estão mais inclinados a dar uma demonstração de poder do que ter realmente poder. A própria Lisboa, no início, a Raquel, ela sempre tinha essa coisa do tô, não tô, faço, não faço, tenho poder ou não tenho, é melhor você se afastar, eu não vou me afastar, é melhor você se afastar, eu não vou me afastar, ok. E o Angel lambendo o rastro dela. Aí você vem pra 3ª e pra 4ª, que é quando você tem a entrada da Alicia, que vem como a vilã Mastermind, que aqui, na verdade, o que me incomodou em relação a ela é o nível de caricatura da personagem, ela é caricata demais. Aliás, os personagens são muito caricatos, né? O próprio professor. Você tem o Coronel Tamayo, né? Ele é aquela situação, você vê que ele é a pessoa de poder, você vê que ele tem poder, mas que ele reluta o tempo todo usar o poder que ele tem. Você vê que é um cara que ele tá à beira de infartar. E engraçado, quando a Alicia chega, ela acaba criando um contraponto dele. Ela acaba se sobrepondo a ele. Quem é que faz mais? Quem é que é mais foda aí? E no fim das contas, ninguém parece saber o que fazer. Essa é a sacada, que até eu acho interessante das temporadas da Netflix. Porque eles mexem... Beleza, eles vão colocar um plano muito parecido de roubar outro lugar, o Banco da Espanha. Mas qual é o interessante? Porque lá tem os arquivos que são confidenciais, que podem foder a Espanha para o mundo todo. Mas eles conseguem ali explorar de uma maneira... E o Tamayo sabe das coisas. Eles conseguem explorar ali no momento, mas parece que na 4ª temporada, esse contexto, ele dá o lugar à novelinha de pegar o Gandhi. E todo mundo esqueceu que tinha uns arquivos ali foda que poderiam ser usados. Cara, isso foi tão mal aproveitado. Quando eles arrombam o fundo do cofre, que tiram as maletas vermelhas, que explicam o que é a maleta vermelha... São as cenas fodas, são as cenas massas. Caralho! Porque, aquilo ali torna a trama internacional. Aquilo ali é um elemento que pode gerar uma crise de estado absurda. Eu pensei que eles iam seguir essa linha toda, mas não. Vai ver o lance da falsificação... Para variar, o professor já está preparado. Afinal de contas, o professor está preparado para tudo. E desenrola aquilo que é completamente ofuscado pelos romancezinhos, pelas novelinhas, como você falou. Agora a gente poderia falar sobre, especificamente, querendo ou não, é o protagonista, é o personagem de destaque, é o professor, né? O que é que vocês acham de desenvolvimento do professor? Se ele desenvolveu de uma temporada para outra? Quando eu tava começando a assistir La Casa de Papel, eu perguntei até no grupo do Olá o que a galera achava. Aí a Aranha e Malca falaram: o professor é foda, só que do nada ele começa a ficar burro. Vocês concordam com essa afirmação? Ele começou a ficar burro quando ele se apaixonou pela Lisboa. Tanto que a Tóquio que orienta ele, né? Porque ele achava que ela tinha morrido e a Tóquio... Por isso que eu achei que a Tóquio melhorou na 4ª temporada, porque ela começou a ficar mais inteligente nessa cena aí, que ela deu uma abertura pra ele, assim. Na verdade, essa burrificação do professor, ela, pra mim, ela é como uma evolução mesmo, né? Porque a gente começa a ver ele errar, e aí as saídas dele depois pros erros que ele vai cometendo, elas mostram o porquê do professor ser um personagem tão genial. Porque é que ele é líder do grupo. Porque se a gente tem um personagem ali que não tem nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de... É só acerto, né? Não erra nunca, age feito uma máquina e tudo mais, a gente não tem como ver
as qualidades do personagem, né? E eu acho que a burrificação dele vem com essa melhora, assim. É uma evolução no roteiro pra gente ver um lado também mais humano do personagem, né? Ver o lado afetivo dele. Ele é um personagem tão distante, né? Afetivamente de tudo. Ele é um personagem que internaliza muito os sentimentos e tudo mais. E com a Raquel, com a Lisboa e tal, ele começa a colocar pra fora. Porque, de fato, ele tem um elemento ali que dá muito medo a ele, né? Um elemento muito próximo. Uma pessoa muito... uma mulher da vida dele e tudo mais. Então aí ele começa a bobear. Ele comete alguns erros. Não sei se vocês se lembram, mas... e não sei se isso já aconteceu com vocês também, tá? Na primeira vez aí... Nunca fiz uma cidra. Não, nunca fez uma cidra, mas não é outra. Eu não sei se vocês aí tiveram alguma namorada ou namorado e tal, que vocês foram marcar o primeiro encontro com eles dentro dentro do porta-mala, num ferro velho, com o carro sendo amassado. Eu não sei se isso aconteceu com vocês já. Acontece, né? De vez em quando. De vez em quando, né? O primeiro encontro dele com a Raquel... Eu achei essa cena muito legal, velho. Sim, o primeiro encontro dele da Raquel é nessa situação, né? Quebra o professor, porque a gente só vê até então, o professor é aquele cara arrumadinho, que só tá ali no escritório, ligando pra galera, fazendo todo o controle, e ali ele se forçou a entrar em campo, e ali foi situações desesperadas, então ele se fantasiou como um mendigo. Você mostra que é um personagem muito mais complexo do que só aquele cara com nerd, né? Porque eles têm esse estereótipo também, o professor é um cara nerdão. Foi exatamente nesse momento que o personagem me ganhou. Foi quando eu vi ele largar tudo e ir pra campo resolver bronca. Aí eu falei, não, aí é o tipo de personagem que eu gosto, não é só o que vai ficar escondidinho, dando ordem, não. É o cara que vai até as últimas consequências. Não, é que na 4ª temporada ele também foi a campo, né? Literalmente, né? Se meteu lá no meio do... Eu achei também legal, assim. É bem isso, que ele não ficava só no... E eram as partes que eu mais gostava. Eram as partes do professor. Eu queria ver o desenrolar, como ele ia se livrar ali da floresta. O Marcélia resgatando ele. A relação dele com o Marcélia na 4ª temporada achei bem interessante. Eu também gostei muito. E é quando você vê o valor do personagem mesmo, né? Inclusive porque, como tá todo o plano, já tá tudo certo, tudo planejado. Quando você tem um imprevisto, é que a situação ela muda de figura, né? Você começa a ficar tenso, você começa a imaginar que pode dar muito errado e também vira uma bola de neve, né? Uma ação aqui, um errinho aqui leva a outra coisa e tudo mais. E aí você vai vendo as soluções que ele vai dando para cada situação e realmente o personagem acaba te ganhando nesses momentos. E te ofereço a liberdade. Se não colaborar, 30 anos. Você é que sabe. Inspetora. Coronel, meu nome é Gandia. Chefe de segurança do Banco da Espanha. Eu consegui escapar do sequestro. Um negócio que até eu e a Ariane a gente fala demais nos podcasts, que tá esse surto de final explicado, né, velho? A galera tá fazendo final explicado de La Casa de Papel. Eu não acreditei, velho, porque, tipo, tá muito na cara ali o que aconteceu e você precisa explicar. O que aconteceu é que a Netflix quis enrolar mais e fazer mais uma temporada onde poderia resolver tudo na 4ª temporada de mais um assalto. Mas vamos aí pro final. O que vocês acharam do final da 4ª temporada, as resoluções e qual é o futuro pra 5ª temporada? É porque depois, né, cara, depois que eles assaltaram já a Casa da Moeda e o Banco de Espanha, não tem mais o que assaltar, né? Eles vão ter que se resumir a assaltar o Banco do Brasil ali em Barreiros, um negócio desse. E aí não é lucrativo pros caras. Aí é bem fácil, né, velho? E até que o real tá valendo muito poucos euros, né? Não vale a pena. Não compensa. Não, então, eu achei que esse foi o ponto negativo da 4ª temporada, assim. O principal ponto negativo da 4ª temporada, porque eu acho que não fez muito minha cabeça aquela personagem grávida com a barriga batendo na boca ali, né, velho? E não parir. Pronta pra parir, ela sai andando ela ameaça o cara lá pra pegar as filmagens,
Aí depois ela vai no lugar lá e ela vai andando e encontra onde é que o professor tá. Aquilo ali ficou muito mal feito pra mim, assim, foi... É o mesmo contexto da investigadora, a Raquel, na segunda temporada, né? Quando ela é expulsa da polícia e ela vai fazer justiça com as próprias mãos. É a mesma coisa, né? É exatamente igual, é verdade. Na verdade, eu penso que vai acontecer exatamente o que aconteceu no final da segunda temporada. Vai ser aquela situação. A Alicia foi... quiseram, para tentar aplacar a situação, quiseram colocar ela como bola da vez, que ela aceitasse ser a bola da vez, e eu encobri ela. Ela acabou jogando a merda no ventilador. Ela expõe uma fragilidade que ela possui, que é a questão do marido. Ela vai ser uma mãe solteira de que perdeu o marido recentemente. E você vê, ela chega ali, ela vai fazer, ela quer tomar a rédea da situação, só que você observa, ela pega e entrega o gato e diz, não vou demorar não. Ela sabe o que ela tá fazendo. Aí termina, fecha com ela confrontando o professor. Na boa, vai ser mais, como foi tudo nessa série até agora, vai ser mais do mesmo. Ela já não tem mais o que perder, ela vai pedir ajuda do professor. Ela foi certa de que o professor vai ser a tábua de salvação dela. Ela foi desacreditada, ela jogou os segredos de Estado pro ar, ela assumiu a questão da tortura, ela lascou o governo, não tem mais nada pra ela. Ela já decretaram a prisão dela, então a única saída que ela tem é o quê? Entrar pro bando. É entrar pro bando. Pode ter certeza disso. Eu acho muito difícil que na próxima temporada, que infelizmente vamos ter mais uma temporada, eu acho muito difícil que ela vá pegar o professor para tentar entregar ele e se dar uma de bonzinha. Isso me surpreenderia, que o professor se entregue às autoridades. Isso me surpreenderia muito. Mas, sinceramente, o que vai acontecer é isso. Ela vai pedir ajuda dele. Ela vai oferecer algum benefício a ele. Ela, na verdade, talvez ela vai acabar sendo a chave pra saída da galera no Banco da Espanha. Pode ser que a bolsa dela estoure também, né? Pode ser que a bolsa dela estoure ali. No meio disso, né? Naquele momento de nervosismo, tudo pode acontecer ali. Sim. Eita, não... Gente, me veio a coisa mais piegas do universo na cabeça. Ela tá lá, pronta pra pegar o professor, entregar pras autoridades e virar uma heroína, e a bolsa dela estoura. E o professor. Pode acontecer. Aí o professor vai fugir, vai aproveitar, deixa ele vai fugir. O professor é ninja. Mas o professor vai olhar, vai se compadecer dela, e vai ajudar no fazer parto. o parto da criança, e ela exatamente. vai ficar em dívida com ele e não vai entregá-lo. E vai entrar um personagem americano interpretado por Tom Hanks. Mas pra mim, o futuro da série é se pá só mais uma temporada, porque não tem mesmo onde eu saltar, não tem mesmo onde fazer. E vão terminar esse assalto e deu. Olha, nunca duvide, viu? Nunca duvide. Mas vai assaltar o quê? Não tem... A Netflix vai espremer isso até o final, porque é a galinha dos ovos de ouro da Netflix. Mas talvez já esteja no final, Matheus. Talvez já esteja no final, são 5 temporadas. 5 temporadas, deu, tá bom. Se você observar, o Netflix ele não é conhecido por ter séries tão longevas. Provavelmente, e tomara, que essa próxima temporada seja a última, onde você vai ter uma grande resolução. Sim. Vamos colocar, sei lá, um roteiro para mais 8 episódios, e a gente sabe que lá, em relação a La Casa de Papel, eles enrolam. Então... Eu espero do fundo do coração e acredito que a próxima temporada vai ser o grande desfecho, aonde vamos ter a saída mirabolante da galera do Banco da Espanha e vamos ter mais alguma morte extremamente relevante, talvez até do próprio professor, sei lá. Eu não sei se na próxima temporada eles vão colocar grades de metal pra separar a galera, porque aquelas grades de plástico ali vai ter mais investimento. Mas enfim, essas são as nossas considerações para o futuro de La Casa de Papel. Muita gente fala das teorias, né? Muita gente falou daquela Tatiana, a esposa do Berlim. Vocês têm alguma teoria em relação a ela? Não, eu acho que ela vai ser mais uma encheção de linguiça, como temos tantas na série toda. Não dá para você acumular tantas pequenas histórias de núcleos pequenos, não, pô. Se perde, a série tem se perdido exatamente nisso, nesse grande redemoinho de pequenas histórias no meio de uma grande história.
Não é todo mundo que é Game of Thrones que pode pegar 200 personagens e colocar de forma coesa numa trama só, não. Game of Thrones fez isso, foi? Até a 6ª temporada fez. No final cagou tudo. Eu digo até antes. Até a quinta temporada começou a capengar. A sexta é muito boa ainda, pô. A sexta é muito boa ainda. Eu não sou fã de Game of Thrones, Eu nunca vi com Game of Thrones. Não, eu assisti a primeira temporada, Ana, e pra mim parecia a novela da Record, velho. Sansão e Dalila, aquela lá da Bíblia lá de Moisés, enfim. Tava parecendo... Que herege! Parecia, velho, parecia. Inclusive, na época que eu assisti, eu tava ficando com a boizinha que ela era doida por Game of Thrones. E aí... Tu fosse obrigado a ver. E não, eu fui assistir com ela a primeira temporada e eu falei pra ela... Não, ela perguntou se eu gostei, eu disse pra ela que pra mim parecia Sansão e Dalila da Record. E demorou uma semana, ela acabou comigo. Eu não sei se teve a ver. Eu não tiro a razão dela. Ou se foi por outro motivo, mas enfim. Não, eu acho que aquela personagem, como é o nome dela mesmo? Que Tatiana, né? Eu acho que a Tatiana, ela vai aparecer de alguma forma, como alguns personagens que aparecem do nada. Ela vai ser uma que vai aparecer do nada no meio do assalto, resolvendo algum problema. E vai aparecer como refém. Tu vai ver. Pode ser. Vai aparecer como refém e vai salvar. Que numa época, antes da 4ª temporada, aparecia aquela que é trans, como é que é o nome da trans? Manila. A Manila. Aparecia essa Manila como se fosse a Tatiana. Eu tava falando isso pro Matheus não se lembra, mas no Instagram, assim, no Instagram do La Casa de Papel, falavam que, tipo, ela era a esposa do Berlim que ia salvar todo mundo, que ia ser o refém que ia salvar. Não, acho que é viagem demais. Não, mas foi. E daí depois que mostraram que era Manila, porque até antes eu achava que essa Manila era a esposa do... Não. Mas assim, até o próprio documentário da Netflix mostra que eles produzem um roteiro e logo depois eles estão filmando. Então, é toque de caixa. A galera não tem nem tempo de maturar o roteiro. É por isso que a gente vê muitas falhas de roteiro nessa 4ª temporada, o ritmo novelesco que voltou. Eu não sei se é por causa disso também, mas é um fator que eu analiso disso aí. Eu acho que o toque de caixa do roteiro, de você fazer logo depois gravar, o ritmo se perde ali. Vocês estão sozinhos. Vocês não são mais invencíveis. Tóquio, ele é um assassino. Professor, você disse que era impossível sair daqui, mas que ia nos tirar. Cumpra a sua palavra. Considerações finais. Vamos aqui para o bate-bola, jogo devagar. Vamos lá. Melhor temporada. Terceira, pra mim é a terceira. Terceira, sem sombra de dúvida. Pra mim é a segunda, vamos contrariar. Eu gosto da terceira porque tem RPG no final e explosões. Eu sou Michael Bay. Melhor cena. Pra mim, a melhor cena é a que eu falei. A cena da Nairobi falando com o Palermo. Pra mim, a melhor cena é quando a Nairobi motiva lá a galera que tá fundindo o ouro. Eu não vou mentir, não. Eu sempre me empolgava quando você tinha as resoluções de última hora do professor. Sempre. Toda e qualquer resolução de última hora do professor, quando você esperava que tudo tava, por mais clichê que a série já tenha tornado isso, mas sempre que tudo parecia que dava errado, mas mostrava que o professor tinha tudo sob controle, eu achava sensacional. Melhor personagem. O professor. Pra mim, o professor. Pra mim é o Berlim, depois a Nairobi. Algum contexto? Vocês podem até falar o contexto, por que o melhor personagem. Porque o Berlim é aquele psicopata, assim, que a gente se apaixona por ele. Coisa. A gente ama, não tem explicação, não sei. O Casa de Papel é uma coisa, assim, que a gente torce pros ladrões, né? E o Berlim é aquela coisa, assim,
sei lá, eu sou apaixonada por ele. Eu senti muito a morte dele e eu gostei que a Netflix continuou com ele. Você comeria em garfo de ouro ou garfo de prata? Quê? Não. Aranha, tua opinião. Eu gosto muito do professor, primeiro porque eu gosto de personagens legitimamente inteligentes. Segundo, porque ele é o único que está realmente comprometido com toda a causa desde o início. Ele é o único profissional de verdade ali. No fim das contas, todo mundo em algum momento caga, apesar de você ter os melhores dos melhores, o creme de la creme, ele ter selecionado a galera a dedo, mas no fim das contas, todo mundo caga horrivelmente em algum momento, como se não tivesse preparado para aquele serviço. E ele não, ele está alinhado com a causa, com o objetivo desde o começo. E tudo que ele faz é voltado para que tudo dê certo. Ele tá cagando para as intenções, para os sentimentos, para coisa. Não, o plano tem que ser seguido. Então, para mim, isso torna ele um personagem sensacional. Para mim é o professor porque eu gosto de ver todo o planejamento, né, que tem por trás do assalto, quais são as soluções que vão ter ao longo dos conflitos e dos problemas que vão eventualmente aparecendo. E me parece que o professor é o único personagem que tem a inteligência o suficiente de lidar com todas as problemáticas ao longo da trama. Não, aí eu gosto muito de ver as cenas em que ele tá na sala de aula, né, passando as informações e tal, ensinando para os outros membros da equipe, né, os vários assuntos ali que eles vão abordar e os vários problemas que vão ter ao longo do assalto, e logo em seguida corta para a resolução no próprio assalto. Então é sempre bom assim, essa aula do professor, e é o personagem que eu mais gosto por conta disso. Aliás, acho que até voltando aqui na melhor cena, eu gosto muito daquela cena do Plano Paris, né? Que eles constroem ali uma parede do nada, conseguem cavar tudo a tempo, que já fazia muito tempo que a série tinha abandonado esses planos mirabolantes do professor. Aí depois você vê essa resolução do Plano Paris com aquele velhinho bem simpático, que você não dá nada, quando você vê o velhinho é o Wise da escavação. Mas enfim, vamos para a lista dos piores. Pior temporada, e por quê? Cara, eu acho a segunda, porque quando você começa a primeira, você não sabe o que lhe aguarda. E quando vai chegando no final da primeira, ele começa a ter essa perda de ritmo, ele começa a ficar muito novelinha. E quando você entra na segunda, que você está indo atrás da resolução da primeira, ele se consolida como novelinha total. Ele acaba sendo muito novelinha, acaba enrolando demais e acaba só trazendo a resolução da coisa. E, cara, isso me incomodou muito, isso fez com que a série perdesse muito pra mim. Então, pra mim, a pior temporada é a segunda. Bem, pra mim a pior temporada é a primeira, porque foi feita em 13 episódios, pelo menos aqui na versão brasileira, né? Ela foi fechada em 13 episódios e eu acho que 13 episódios é demais. Inclusive, quando eu fui ver, comecei a ver La Casa de Papel, também vi nesse esquema aí que o Matheus viu, né? De uma semana pra ver tudo, pra poder me preparar pra quarta temporada e gravar o programa. E aí a primeira temporada eu assisti lá na casa da minha namorada, de noite, né? Depois do trabalho, então o sono era certo. Foi difícil pra cacete, assim, terminar a primeira temporada, cara. Lutando contra o sono a todo instante. Então, pra mim, a primeira temporada é a pior. Eu não gostei do final da quarta temporada, aquele helicóptero. Achei meio nada a ver. Então, pra mim, eu gosto de todas, mas a piorzinha é a quarta temporada. Aquele Gunjan não morrendo nunca também. E matando a minha personagem favorita também, que é a Nairobi. Hollywood vai fazer uma adaptação e vai botar Bruce Willis no lugar do Gandhi. Exatamente. Gandhi é um cosplay de Bruce Willis, né? Um cosplay de baixo orçamento de Bruce Willis. Continuando aqui a lista dos nossos piores. Pior cena. Eu acho que foi aquela cena da moto na segunda temporada. Foi na segunda temporada a cena da moto ou na primeira? Que a Tóquio entra dentro da Casa da Moeda? Isso. Na segunda. Ela mostra... Aquela cena mostra que a série tá cagando pro universo. Você subiu numa moto, ela vira Trinity, ela desvia de bala, você tem a polícia, você é atirador de elite, você tem todo mundo ali, mas ela entra de boa lá.
Sinceramente, eu acho que ela, se ela não for a pior cena, talvez seja aquela tentativazinha de clipezinho relax que rola na segunda, na primeira / segunda, de toque Nairobi, tomando tequilas e ficando alegrinhas, e veja como somos divertidas, e não. Deu pra sentir o abuso da tua Olha, voz. eu não sei qual é a pior cena, mas a cena pra mim, a mais engraçada que eu tava revendo hoje, foi quando o Arthurito chega lá pra ver a Estocolmo e o Denver lá no cofre, eles estavam transando. E daí ele tenta fazer com a punta romba, né? Tenta matar o Denver com uma tesoura de ponta redonda, que é... Eu acho muito legal aquela cena. Eu não sei a pior cena pra mim, eu acho que essa aí dela se embebedando, eu acho que não tinha muito a ver. Pra mim, qualquer cena do Arthurito pode ser considerada facilmente a pior cena. Porém, eu acho que eu vou ficar com a cena em que eles vão lá pra... Aquela cena na primeira temporada, quando eles vão fazer o reconhecimento lá do lugar e acabam transando no banheiro. Rio e Tóquio. Eu acho que pra mim não faz sentido nenhum pra mim ali. Inclusive foi um desmotivador de assistir a série. Eu disse, puta merda, vai ser longuíssimas 3 temporadas aí pra eu ter que ver essa série. E fazer aquele combo, né, de desenhar uma portinha no azulejo. Nossa, cara, desenhar uma portinha no azulejo e passar o dia no banheiro. E passar o dia no banheiro conversando, né, cara? Como se não houvesse amanhã. Aquilo ali pra mim foi terrível. Sério que ninguém vai colocar o Bumbum Chao nessa lista horrorosa, não? Bumbum Chao é divertido, bem Aranha. Não achei divertido. Meu não, achei Deus do céu, velho. Eu achei bem ruim, velho. Eu achei muito ruim todo o Bumbum Chao, velho. Bumbum Chao é pra tornar o Helsinki fofinho. Para dizer assim, veja esse personagem, ele tem mais de 2 metros de altura, veja como ele é grande, mas ele é fofinho, ele é carinhoso. Bumbum Chao foi mais uma tentativa de criar modinha, de criar gíria. Eu ia dizer, queria criar gíria, criar modinha. É o Bumbum Chao. E para finalizar a lista dos piores, pior personagem, e por quê? Tóquio, sem sombra de dúvida. Apesar de que na verdade é questionável. Pra mim, ela é a pior personagem que tem, porque ela é a merdeira oficial. Ela tem o famoso... E ela não desenvolve, né? Beleza, que ela pega a liderança ali na 4ª temporada, mas ela continua a fazer merda o tempo todo. Não, ela não desenvolve. Ela é a mesma coisa que ela era no início da série. Ela tem o famoso toque de merdas, onde ela toca vira cocô. Não é o toque de Midas, não, é o toque de merdas. Só que, por outro lado, se você pensar que se não fosse as merdas que ela faz, a série acabaria em 2 episódios. Então, assim, mas não tem por onde correr, não. Quando você começa a perceber que boa parte das merdas que acontecem na série são por culpa dela, você cria uma antipatia que nem mesmo o Arthurito consegue tirar. Então, pra mim, é a Tóquio, velho. Não tem por onde correr, não. De não trabalhar bem na série é a Alison Park, de novo. De não ser uma atriz, mas de personagem nojento, escroto, é o Arthurito, não tem outro. Eu poderia escolher aqui facilmente o Arthurito ou então a Tóquio, né? Eu acho que seria os mais óbvios, mas aí pra não roubar a escolha aí dos meus companheiros, eu vou ficar com a Lisboa. Eu acho que a Lisboa é uma personagem altamente contraditória, uma detetive que se apaixona pelo cara que ela tá caçando de uma maneira bem tosca, numa lanchonete, extremamente mal desenvolvido. Eu não gostaria que aquela investigadora tivesse negociando um parente meu se ele tivesse sido sequestrado, velho. É porque o professor é sedutor, Rudá. O professor... Pode perceber que na série todas as mulheres querem dar pro professor. A Tóquio, a Nairobi, todo mundo quer pegar o professor, velho. É que aquela barbinha, aquele óculos também é conquistador. Na verdade, todas elas querem pegar ele porque até um determinado ponto ele é inacessível, pô. Simplesmente isso. Porque a nível de sex appeal, o dele é 0, vamos combinar. Não, mas o que chama atenção nele é a inteligência dele. E é o que as mulheres querem. Mas aí é que tá, a Raquel, ela não tem tempo de saber a inteligência dele, né?
ela se apaixona pelo cara que ela conhece na lanchonete. E diga-se de passagem, ela tá com a agenda dela tá lotada, ela tá lidando com o maior roubo da história da história da humanidade, né? Nem da Espanha, o maior roubo da história da humanidade. Ela tá sendo pressionada, massacrada pela mídia. Ela tá com um problema com o ex-marido dela lá, que quer pegar a filha, um ex-marido abusivo que batia nela e tudo mais. Ela não tá com tempo nem de respirar, ela vai fazer um lanche e se apaixona pelo cara aqui lá da lanchonete. Não fez muito Empresta o sentido carregador pra ela. É a carência, rapaz, o poder da carência. Mas Nossa. aí que finaliza a moral da história. A moral da história de La Casa de Papel é que, independente se você seja rico, se você faça um assalto, o importante é o amor. O amor vence todas as barreiras. Ai, que lindo. Morre, Matheus. Que lindo, mano. Matheus. Temos um podcast? Temos um podcast. Temos um podcast. Temos um podcast. E o mais interessante é você observar essa galerinha jovem de internet, principalmente a galerinha das direitas da vida, cantando Bella Ciao, a torta e a direita, sem fazer ideia do significado da música e do que a música representa, né? Exatamente, cara. Mas agora Bella Ciao é pop. Bella Ciao é pop, senhora. Bella Bella Ciao é Ciao para as já- massas. Já tem passinho, tem funk e tem passinho aqui em Recife, já com Bella Ciao. Pô. Me desse uma bela ideia para finalizar esse podcast. Obrigado, os ouvintes vão ouvir isso. Mas, Rudá, Oi. tu como convidado ilustríssimo, grande prazer gravar contigo aqui, foi massa. Diz aí, Valeu, velho. onde a gente encontra o Caranguejo Atômico? Então, o Caranguejo Atômico tá presente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também tem o site da gente, o www.caranguejoatômico.com. A gente tem o Instagram da gente, que é o Caranguejo Atômico Podcast, tá? Onde a gente posta lá novidades do mundo geek, todas as notícias e tudo mais. Fazemos também interações com os nossos seguidores. E colocamos lá os links também dos programas. E a gente tá presente também no Twitter, no Caranguejo AT, onde a gente coloca lá nossas opiniões, né, sobre o mundo pop, o mundo geek, opiniões pertinentes ou não, né, mas a gente tá sempre colocando por lá. E agora, recentemente, a gente fez também o YouTube, tá, que é só colocar lá a letrinha na ordem lá, ó, Caranguejo Atômico, que vocês acham a gente. Tá bem legal a série O Caranguejo Joga. Oi, valeu, eu queria... Começou agora. Sim. E do Sonic, sensacional. A gente tá com a série de Caranguejoga, né, onde Guilherme e Paulo, que são os outros dois integrantes aí do Caranguejo, a gente ainda tem Mário também, Mário Vitor, mas Guilherme e Paulo estão fazendo aí essa série de jogos, né, eles vão jogando e vão falando sobre diversos assuntos, né, eles falaram aí, um pegou uma idosa no carnaval e aí contou, né, o outro teve outro caso lá e aí ele conta, e assim, tá bem legal também os Caranguejogas. Beleza? Eu queria só agradecer vocês aí pelo convite, foi massa participar. O Olá aí que é uma referência, né? Vocês estão há muitos anos, então é uma referência para todos nós que Só somos velhos. Só somos exato. velhos pai aqui. Mas eu também sou velho, tá? Mas assim, tô começando agora com o podcast, a gente tem um pouco mais de um ano. Então foi um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite e até a próxima, véio. Espero ser convidado novamente. Sinta-se em casa! Pode chegar e sentar na janela. Valeu. Ana, onde a gente te encontra nas redes sociais? Eu tô no Instagram, AnaCFBZ, eu não tenho podcast. Também trabalho com massagem e tem meu Instagram da massagem que é @TriRelax, Tri com 3 vezes o I, Relax. Mas no tempo do coronavírus, você tá pegando alguém pra fazer massagem? Como diria lá no Rio Grande do Sul, não pego nem gripe. É a massagem virtual. É, mais ou menos, nem isso. Aranha, onde é que tu estás? Eu tô aqui na minha varanda, observando o entardecer, sempre bucólico, sempre melancólico, e ainda me perguntando se vai valer a pena ver a 5ª temporada disso aí. Eu, como nossos velhos bons ouvintes já sabem, Senhor Aranha, sempre perturbando e cagando regra aqui no Olá para todos.
Aqueles que quiserem me procurar por aí, me encontram no @sr_aranha. E se você tá tão frustrado quanto eu com essa série, vão assistir 11 Homens e o Segredo, que é um filme de assalto sensacional, e que o assalto dá certo, e que tem George Clooney e Brad Pitt, que são gatinhos. Mas não tem Tom Hanks, senhora. Sem Tom Hanks não tem coisas boas. Enfim, somos do Olá, estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, pelo @Olá para todos, lembrando, Olá com R. E você pode nos conferir também no podcast, no Deezer, no Spotify e nas diversas plataformas e apps de podcast. Eu sou Matheus Moraes e esse foi mais um podcast do Olá para todos. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau, valeu. Depois de roubar o banco, o passivo vamos mandar. Ciao, portami via. Oh, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via. E sento di morire. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via. E sento di morire. Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.